noite, ó Pai. E que tudo venha ser, Jesus querido, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos, meu Deus, por todo sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Amém, igreja? E as palmas louvam o Senhor. Amém? Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Testemunho edificante da irmã Maria, né? Sobre a situação da Roseli. Amém, igreja? O que nós aprendemos com esse testemunho? É que Deus é o Deus que nos surpreende. Amém? Às vezes a gente espera uma resposta, né? Ou talvez é aquilo que eu sempre ensino. A última palavra do Senhor na nossa vida, ela é do Senhor. Às vezes nós estamos numa expectativa, e talvez uma expectativa assim ruim, mas Deus é quem nos surpreende. Amém, igreja? Deus é quem nos dá a resposta. Amém? Por isso que nós precisamos todo dia estarmos atentos à voz do Senhor, ao seu chamado, ao seu comando e tudo aquilo que Ele pode fazer por cada um de nós. Tudo que nós aprendermos com o Senhor é para toda a nossa vida. Amém, igreja? E nessa noite eu gostaria muito da atenção da igreja. Nós vamos ler em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E eu gostaria muito da atenção da igreja, porque o tema dessa mensagem, como tantos outros temas que Deus tem nos dado, é para nós muito mais do que uma leitura nessa noite. São Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E eu tenho certeza que Deus nos dará uma direção, um aprendizado do que nós vamos aprender nessa noite. Todos acharam? Eu quero que todos achem e todos acompanhem essa leitura. Amém, igreja? Deus me deu um tema nessa noite. Em casa, eu ia deixar para buscar de Deus um tema aqui na igreja. Mas lá em casa, Deus, falando comigo, Deus me deu um tema para essa mensagem nessa noite. Amém? Estamos quase chegando aí a 90, 100 temas que Deus tem nos dado para ministrar. Aprendendo através da dor e sendo honrado pela humildade. Amém? Esse foi o tema que Deus me deu lá em casa hoje. Eu pensei, chegando na igreja, eu vou buscar do Senhor uma mensagem para essa noite. E Deus me tocava sobre essa questão do capítulo 15 do verso 11. Amém? Quero que todos achem, quero que todos acompanhem. E a partir dessa mensagem, eu tenho certeza que você vai aprender, irmãos, a direcionar aquilo que você quer do Senhor. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Vamos ver? Capítulo 15, verso 11. E disse um certo homem. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. Amém, igreja? Amém. Vivendo dissolutamente. Vivendo dissolutamente. Poder estar sentados.
igreja, o que nós podemos aprender com a parábola do filho pródigo? O que é pródigo? Esbanjador. Quando te perguntar o que é o filho pródigo, o que é pródigo? Esbanjador. Mas o que você aprende com o esbanjador? E o que podemos aprender a partir da lição extraída dessa mensagem? O que nós podemos aprender nessa noite para Deus nos dar uma direção sobre o que fazer, sobre o que decidir e sobre o que tomar posse? Aprendendo através da dor e sendo honrado pela humildade. Vamos lá. Um homem rico tinha 2 filhos. Até aqui tudo bem. E eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar dessa mensagem, eu não sei quantas vezes na rede social. Mas sabe qual que é a diferença quando nós começamos a ler? Diferentemente de algumas pessoas, alguns pastores, Deus sempre me usa com temas. E essa deve ser a mensagem 79, 80 que eu já tenho pregado. Desde quando eu comecei, com meus 15, 16 anos, Deus sempre me deu tema. E o primeiro tema da mensagem que Deus me deu, eu me lembro, foi sobre a questão de Jó, questão de José, das vacas magras e das vacas gordas. Eu ainda vou pregar esse tema aqui, muito importante que Deus fala nesse tema, nessa mensagem que Ele me deu há uns anos atrás. E depois, na sequência, veio a segunda mensagem com o tema sobre a fé de Abraão. Ouvir, obedecer e caminhar. Essa aqui eu já preguei na igreja. Amém? Mas hoje vamos aprender sobre o filho pródigo, cujo texto da mensagem é: aprendendo através da dor e sendo honrado pela humildade. Irmãos, quando chega um dos filhos para pedir: pai, eu quero agora a minha parte naquilo que é meu, a primeira reação, o pai fala assim: não, eu não vou te dar o que é seu. Ele faz isso? Ele pega e dá para o filho: isso aqui é seu. Amém, igreja? Olha a reação desse pai. Aí nós pensamos: nossa, pastor, mas esse pai sabia que talvez esse filho ia acabar com tudo. Não sabia? O pai fala assim: não, meu filho, eu vou te dar metade da metade. Eu não vou te dar tudo, não. Ele faz o quê? Dá toda a metade para o filho. Amém, igreja? A primeira coisa que nós também aprendemos com o pai desses moços é o que nós aprendemos também com Deus. Deus, Ele, quando, irmãos, nos permite algo, Ele nos deixa reescrever uma história. Aí nós perguntamos: mas pastor, a história desse jovem não estava escrita? Estava. Sabe por quê? Estava escrita porque esse jovem morava com quem? Com o pai e com outro irmão. Por que Deus agora permite ele reescrever uma nova história a partir daquilo que ele vai receber? Havia uma história escrita e a partir daquela herança haveria uma história a ser reescrita. Por quê? Vamos lá. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Qual que era o padrão de vida que ele vivia, igreja? Uma vida dissoluta. Amém? Vou gastar, porque é meu, ninguém me manda, herança, não dá nada, e daqui a pouco vai acabar. Olhando assim, fala: puxa, mas realmente tudo era dele e ele faria o que ele quisesse, como bem quisesse. Mas, irmãos, a questão não é ele ter pegado a herança e ter saído com ela. Amém? A questão não é o que você tem. A questão é como que você está usando o que você tem. Você pode ter pouco, mas se você
tiver direção, você faz muita coisa com o pouco que você tem. Mas como que esse jovem saiu da casa do pai dele, vivendo uma vida dissoluta, esbanjando, gastando? Nossa, pastor, mas uma herança, ele faria o que ele quisesse, faria, era dele. Mas o problema aqui não era, irmão, se era muito, se era pouco que ele tinha adquirido, mas era o que ele conseguia saber fazer com aquilo que ele havia adquirido. Tem pessoas que têm muita coisa e até hoje não se resolveu. E tem pessoas que têm pouco e já decidiu a sua vida. Amém, igreja? Mas como que eu decido a minha vida tendo pouco? Não é como que o quanto que você tem, mas é como que você usa o pouco que tem. Esse jovem já sai primeiro mal intencionado. A Bíblia fala que ele foi, irmãos, ver uma vida dissoluta. A Bíblia fala que ele gastou parte do que ele tinha. A Bíblia fala no versículo 14: e havendo ele gasto tudo. Ele gastou tudo. Mas aonde que ele gastou tudo? Como que alguém pega uma herança e gasta tudo? Naquela época não tinha rede social, não tinha aí, por exemplo, as boates de Uberaba. Não tinha a Opedal, não tinha o antigo tênis, o antigo cílio, não tinha. Mas nessa época, irmãos, tinha uma coisa que fez ele gastar tudo, ou talvez parte do que ele tinha. Versículo 16. Versículo 14 ele vai dizer: e havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. Amém, igreja? Houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Se esse jovem gastou tudo, qual que era a maior necessidade dele? O que a Bíblia fala? Que naquela terra teve fome e ele padecia necessidade. Qual que naquele momento era a sua maior necessidade? Falta de comida. Amém, igreja? Qual que era a maior necessidade dele? Fome. Porque na terra tinha fome e ele já não tinha mais nada. Amém? Mas pastor, aonde que esse jovem gastou tudo que ele tinha? Mas que jovem é esse que gasta tudo e não deixa nada por uma situação como essa aqui? Vamos lá. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Olha só. Irmãos, olha só. Olha só a diferença de posição. Para quem estava com o pai, para quem recebe parte do que tinha com o pai, agora não tem mais nada, chega numa situação de ver os porcos comendo e vai querer comer aquilo que os porcos estão comendo. Amém? Olha só. Vamos para os estágios de vida, para a sequência de improviso da vida dele. Ele está com os pais, ele está com o pai, pega o que é de herança, gasta tudo, e agora? Ele olha para os porcos, puxa, começa a bater aquela, né? O porco está comendo bem, e eu. Agora olha para ele pensando, puxa, eu tinha tudo. O indivíduo gasta tudo que tinha e quer comer até aquilo que o porco está comendo. Ele precisava disso? O problema era ele ter pegado o que pegou? Não. O que levou ele a gastar tudo? Vida sem disciplina. O que levou ele a gastar tudo? Falta de planejamento. Talvez se eu tivesse pegado 30, 40, 50 mil, 60 mil reais, puxa, essa metade aqui eu vou depositar e o resto talvez aí eu vou fazer alguma coisa que não esteja na minha programação, mas eu vou fazer, mas eu vou deixar reservado algo para uma situação emergente. Quando ele chega
ele gasta tudo. Na mesma terra que, irmãos, ele talvez gastou tudo, houve o quê? Fome. Deu para entender a situação do jovem? O filho pródigo, ele está com o pai, ele está na casa dele com o pai, ele pega parte da herança, ele chega numa cidade, ele gasta tudo, e quando ele gasta tudo, o que acontece? Na terra tem o que, igreja? Olha só, interessante, foi só ele gastar tudo, a fome chegou. Puxa, pastor, será que não foi Deus permitindo que tivesse fome para ele chegar lá e querer comer aquilo que os porcos estavam comendo? Amém, igreja? O que nós aprendemos nessa noite? Esse jovem aqui, ele nos ensina uma coisa. Olha para cá, preste muita atenção no que esse jovem nos ensina. A questão não era a herança. Amém? A questão não é o que você tem. Pastor, eu tenho pouco comparado com quem tem muito. A questão não é o pouco que você tem. A questão é como que você sabe lidar com o seu pouco. Esse jovem aqui, irmãos, ele foi tão imprudente que ele gastou tudo. Amém? Olha só, irmãos, a imprudência, a irresponsabilidade. Ele gasta tudo. Amém? Só que o final não é só isso, não. Esse aqui é parte da missão que nós estamos nessa noite. Aqui nós aprendemos 3 coisas. Primeira coisa, não é o que você tem, mas é o que como você usa. Ele pega tudo, chega numa cidade, fica no zero, ele fica liso. E justamente na hora que ele fica liso, acontece que vem a fome. E eu pergunto, quando ele estava lá procurando comer as bolas do porco, aparece um amigo falando para ele, vem morar comigo uns dias. Aparece? Até porque, irmãos, creio eu que talvez ele tinha muitos amigos, porque ele saiu com toda a herança. E chegou, pagou para um, pagou para outro, mulherada, bagunçada, todo mundo chegou. E acabou tudo. Não acabou tudo? Aí quando acaba tudo, bate o quê? Começa aquele ronco, né? Oh, meu Deus. E não dá para só tomar água, não. Quando, irmãos, começa a barriga a roncar, vai ter que alimentar. Porque o organismo está começando a entrar em decadência orgânica. Ele começa a se contorcer. É onde começa aquelas dores, aquelas pontadas. E ele chega ali e começa a ver os porcos ali, começa a desejar comer aquilo que os porcos estão comendo. Isso aqui é parte da missão. O versículo 16. E desejava encher o seu estômago com aquelas bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. Irmãos, olha a situação do jovem. Nem aquilo que os porcos estavam comendo queria dar para ele. Olha só que situação. Olha, ele priorizou mais os porcos do que ele. Eu vou pegar aqui pelo menos uma mãozada aqui que você... Não queria nem a lavar do porco que ia dar para ele. Agora veja bem. Versículo 17. Acontece o quê? E caindo, ele cai em si. É o suficiente? Quando ele cai em si, é o suficiente? Puxa, eu fiz o que não devia. Amém, igreja? Puxa, peguei tudo que eu tinha, gastei, não quero nem dividir comigo que os porcos estão comendo ali. Aí o que acontece no versículo 17? E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai. O que ele fala para o pai? O que estava no coração dele em chegar para o pai quando ele encontrasse o pai, quando ele retornasse? Pai? Pai? Então quer dizer que não era uma pessoa que não conhecia, ele tinha conhecimento dos atos dele. Pai, pequei contra os céus. Versículo 17. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu
e perante a ti. A primeira lição que nós aprendemos, que ele reconhece que ele desobedeceu a quem? O pai. Que pai é esse? Deus. Ele olha, irmãos, para a sua realidade e fala, meu Deus, agora nem os porcos estão conseguindo comer. Peguei no céu. Esse jovem aqui, irmão, eu chamo ciência. Que Deus está falando dele. Ele não é um jovem qualquer. Ele tem noção do que o que fez agradou a Deus. Tanto que ele fez a situação de querer comer o que os porcos estavam comendo. Ninguém manda ele. Você pensa bem, você quer comer a comida do animal, ninguém dá. Para quem tinha tudo lá na sua casa, para quem gastou tudo que tinha, agora quer comer até o que o porco está comendo. Versículo 18 vai dizer uma coisa muito importante nessa noite. Levantar-me-ei, irei ter com o meu. Ele sabia que tinha o quê? Que tinha um pai. Amém, gente? Pode observar que ele não perde a referência. Ele sabia que tinha um pai. Amém, igreja? Mesmo sabendo que ele tinha um pai, qual seria a reação desse pai? Com o retorno desse filho? Vamos acompanhar. Versículo 19. Já não sou digno de chamar teu filho. Faz-me como os teus trabalhadores. Irmãos, quando esse jovem chega para o pai dele, pode chamar de filho. Me dá aí qualquer ocupação, como qualquer trabalhador, porque é bom tamanho para mim. Amém, igreja? Olha só, o sentimento de culpa faz assim, qualquer coisa que tiver eu faço. Aí nós vamos entrar agora numa lição muito importante. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. A pergunta é, por que ele não chegou assim e falou assim, pai, acabou tudo. Pai, eu estou liso, eu não tenho nada. Por que ele chega e beija o pai? A primeira referência que nós temos aqui, ele reconheceu, irmãos, que aquele pai havia valado por alguma coisa. Mas por que ele chega e beija o pai e não fala da situação do pai? Porque ele sabia, irmãos, que a maior referência que ele tinha era aquele pai. Aceitando ele ou não, ele tinha um pai. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso Deus. Você falhando ou não, você tem um Deus. Irmãos, nós errando ou não, temos um Deus. Mas a consequência que foi inevitável. Ele chega, irmãos, envergonhado, fala, não, qualquer coisa que tiver aí eu posso fazer. Nem quero ser considerado mais filho. Mas agora vamos ver a reação do pai. Versículo 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, traz depressa a melhor roupa, o melhor vestido, e põe um anel na mão, sandálias nos pés. Amém? Agora pensa bem, o outro filho pensando, puxa, mas eu estou aqui há tanto tempo, o que o meu irmão está ganhando eu não ganhei. O que ele fala para o filho dele? Fala para o servo, traz depressa o que, irmãos? A melhor vestido, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Presta atenção. Peraí, por que a melhor roupa? E por que a melhor roupa? Imagina, ele deve ter chegado lá, irmão, sem nada, descalço, sem roupa, descalço, com fome. Amém? Para quem
quem chega, para quem sai como uma herança, agora como que ele volta? Como que ele volta? Com aquela roupa, talvez ele pegou a roupa lá de alguém emprestado, né? Olha, como eu te devolvo aqui? Mas como é que a pessoa vai devolver se a pessoa tinha perdido tudo? Mas talvez irmãos colou, não, eu vou te dar assim que eu voltar para o meu pai lá, eu devolvo a sua roupa. Então ele chega de que forma? Talvez sem roupa, ou a roupa toda rasgada, descalço. Versículo 23. Traz-lhe um bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos. Amém, igreja? A reação do pai foi porque, irmãos, não foi com a herança que ele gastou, foi com ele vivo, que estava voltando novamente. Amém, igreja? Pare de pensar uma coisa comigo. Deus não está preocupado com o nosso passado, com o seu passado. Mas Deus está preocupado se nós vamos de fato e de verdade arrepender e voltar novamente. Olha só, o pai chega, o filho faz o melhor para ele. Pega lá o melhor bezerro, vamos matar, vamos comer e vamos se alegrar com ele. Amém? E diz aqui o versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Irmãos, aquele filho, ele chegou vivo, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado, sem nada no corpo, mas chegou. Amém? Mesmo se ele tivesse chegado, irmãos, faltando um pedaço do corpo, ele ia continuar sendo filho para o pai dele. Em outras palavras, não importa o que você passou, tem passado e vai passar, você vai conseguir viver na condição de filho, enquanto reconhecer que tem um pai. Amém, irmãos? O filho chegou, todo mundo fez festa. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as... Olha onde esse jovem gastou tudo, ou parte do tudo que tinha. Com quem? Com as meretrizes. Irmãos, olha a sensação, olha esse filho, esse irmão, olhando: peraí, pai, o senhor está doido? Ele gasta tudo que tinha com meretrizes, com mulheres, em português claro, numa casa de bagunça. Chega aqui, ele tem um anel, ele tem uma roupa, ele tem uma sandália, todo mundo faz festa para ele. Amém, igreja? A forma de Deus surpreender o ser humano. O problema não foi o que ele pegou para levar, foi como que ele usou aquilo que ele tinha. Amém, igreja? Você pode ganhar pouco, você pode, irmãos, muitas vezes ter um pouco para apresentar. O problema não é o pouco, como que você faz com o pouco. Esse moço aqui, irmãos, ele gastou tudo. E talvez parte desse tudo aqui ele gastou com as meretrizes. Aí eu pergunto: mas como que esse irmão aqui sabia que tinha mulher no meio? Puxa, esse irmão aqui, será que Deus revelou para ele? Não. Talvez esse irmão aqui já sabia que para onde ele ia,
ou talvez com quem ele estava, havia ali talvez uma relação promíscua. Aí diz o irmão: vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda. Isso aqui é o filho falando para o pai. No versículo 20, versículo 30. E mataste um bezerro cevado? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém, gente? O que nós aprendemos com esse jovem? Esse jovem, a primeira coisa que acontece para ele reconhecer que ele errou, a primeira coisa que acontece com ele, aqui no verso, por exemplo, o capítulo 15, vai dizer uma coisa muito importante e interessante. Levantar-te-ei e ter com meu pai, e dar-lhe-ei. Levantar-te-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante. Essa atitude aqui é uma atitude extremamente fundamental para qualificar alguém que está arrependido. Amém? A primeira coisa que ele faz: reconhecer. Sabe, uma pessoa, para Deus honrar, uma pessoa tem que reconhecer que ela errou ou que ela está errando. Esse jovem fala: vou levantar. Olha só, antes dele chegar no encontro com o pai, ele já está colocando no coração: vou levantar pela manhã, vou chegar lá no meu pai e vou falar tudo isso que eu estou imaginando aqui. Não é uma imaginação. A Bíblia fala que ele cai em si quando ele, irmãos, começa a ver que estava a ponto, ou que chegou a ponto de querer comer comida dos porcos. A Bíblia fala que ele cai em si. Agora, por que ele cai em si? Porque ele vê que gastou tudo e não apareceu um para falar com ele. Ó, estava bom aquela noitada lá, viu? Você gastou com a gente ali, você está liso agora, vida que você acabou sua casa. É assim que funciona. É assim, mamãe. Gastou tudo. Quando eles viram, mas agora está amiga, agora está amizade por aqui, viu? Tchau. Volta para o seu pai. Imagina. Volta para o seu pai. Você não tem lá, deve ter mais herança. Pensa e jovem: puxa, agora voltar para o meu pai. Falar que eu não tenho R$1. Nem para comprar uma mexerica lá dentro do pé. E sem contar que eles vão saber no que eu gastei. Amém, igreja? Sem contar que eles já sabiam no que ele gastou. E quando ele está ali, eu acredito, querendo comer a comida dos porcos, não aparece um filho de Deus. Ó, tem pelo menos aqui uma goiaba aqui, ó. Tem aqui pelo menos aqui uma melancia aqui. Eu vou partir com você pelo menos 2 pedaços. Não apareceu um filho de Deus. Está lá o filho pródigo querendo comer comida do porco. Nem a comida do porco ele conseguiu comer. Olha o ponto que chegou aquele jovem, irmãos, que tinha uma herança. Olha, o porco tem mais valor do que ele. Olha, o porco tinha mais valor do que ele, porque eles não queriam nem dar comida do porco para ele. Mas de tudo aquilo, eu acredito que aquele pai sabia. Mas por que aquele pai dá aquela herança para alguém que ia acabar com tudo que tinha? Essa é a pergunta. Sabe por quê? Deus nos dotou moralmente, espiritualmente, de algo chamado livre-arbítrio. Amém, irmãos? Se você decidir agora, depois do culto,
cabeça aqui e dá um porrado, Deus não vai fazer nada para repetir. Sabe por quê? Porque a cabeça é sua. Sabia? Não, pastor, eu vou pegar um grampo, vou ficar aqui na tomada. Pode ficar, você vai tomar um shot aí. Vai ficar com o braço aquecido para um lado assim, ó. Não vou fazer nada para te impedir, porque a vida é sua. Quando o pai fala, está aqui a sua herança, aquele jovem sai, gasta tudo, com a meretriz, empresta para um, 100 para outro, 500 para outro, 200 para outro, e aí ele esquece que quando acaba tudo, o que acontece na cidade? Vem fome. Irmãos, ele foi tão azarado, tão sem sorte, que ele não pensou, e não era para pensar, porque aquilo foi permitido. Agora tem fome na cidade, e o jovem não tem R$1 para comprar nada. Amém? E ele passa perto do chiqueiro ali, dá, mas nem assim queria servir ele com as botas do porco. Agora pensa bem. A primeira coisa que eu considero que faz com que esse jovem, irmãos, realmente é aceito pelo pai, não é nem pelo fato de ele ter um pai. A primeira coisa que eu considero para que o pai pudesse aceitá-lo de volta é que ele fala: pai, pequei contra Deus e contra ti. Amém, gente? A Bíblia fala: vais, deis fruto digno de arrependimento. Qual que foi o fruto dele de arrependimento? Ele cai assim, reconhece e fala: pai, eu pequei contra os céus e também contra ti. Irmãos, olha agora o sentimento de culpa desse jovem. Olha, faz-me qualquer aí como um trabalhador do Senhor aí. Pode qualquer coisa para mim aí, furar um buraco, arrancar um toco aí, matar um touro. Não. Ele reconhece que a partir daquele momento ele pecou, e talvez se o pai não o aceitasse era justo, mas o pai reconhece que aquele filho realmente estava arrependido. Irmãos, final do versículo 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo. Falando para o filho mais que ficou. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão, aleluia, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Vamos considerar uma coisa e vamos finalizar a mensagem. Houve um tempo para que esse jovem caísse. Qual foi o tempo? Qual foi a ocasião? Amém? Qual que foi o tempo em que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor? Qual que foi o exato momento que o jovem cai em si? Quando ele fica sem nada. Até aí tudo bem. Não, pastor, ficou sem nada, agora é chamar a galerinha lá, né, da noitada, da pegação, vai arrumar um trocum, um dinheiro com outro, e vida que segue. Ele fica sem nada e não aparece um filho de Deus. É assim? Aparece um. Chega um momento que ele passa perto do chiqueiro, pensando. Agora pensa nesse jovem. Esse bando de amigo traíra, gastou toda a minha herança comigo. Agora estou querendo comer comida de porco, nem do porco ele dá. Seus traidores, vocês é muito malvado. Imagina ele pensando assim: agora estou aqui sem nada no bolso, que se chegar para o meu pai eu vou escutar muita coisa. Mas a Bíblia fala que ele cai em si e que ele coloca no coração. Fala para o pai dele, assim que chegasse no retorno: olha, eu pequei contra o céu e contra ti. Amém, igreja? A marca do jovem filho pródigo é:
ele se arrependeu. Amém, igreja? Ele se arrependeu. Ele não teve vergonha de falar assim: não, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Não me chama de filho, não precisa me chamar de filho, não. Deixa eu trabalhar aqui, qualquer coisa está valendo. Amém, igreja? Ele se humilha. Ele olha para ele e fala: puxa, eu não mereço nem que o Senhor me chame de filho. Me dá aí qualquer ocupação aí, está valendo. Amém, igreja? Nós aprendemos nessa noite que o filho pródigo nos dá uma lição muito profunda nessa noite. Mas de tudo que nós aprendemos, eu quero que a igreja medita no que eu vou ensinar nessa noite. Talvez esse jovem aqui poderia ter sido abençoado com a herança. Amém? Mas o que ele faz com a herança? Ele chega e começa a fazer o quê? O que é pródigo? Esbanjador. O que ele faz com a herança? Imagino eu. Imagino que ele pega lá 100 mil. E uma coisa é certa: quem tem dinheiro tem poder. E quem tem poder atrai pessoas. Sabe disso? Quem tem dinheiro tem poder. Quem tem poder atrai pessoas. O que atrai os amigos do jovem? Hã? Que? Dinheiro. Chega lá numa cidadezinha do interior, numa província, o jovem está com a sua herança, todo mundo é amigo dele. Não é assim? Opa! Bem-vindo aqui, meu nome é esse, vamos dar uma andada, eu vou te mostrar como é que é a cidade aí. O cara estava com dinheiro, estava com herança, irmãos. Dinheiro, poder. Poder atrai pessoas. E quando o jovem fica liso, acabou o poder. Acabou o poder. Você quer saber se realmente você tem amigo? Quando você está liso igual sabonete, liga para eles. Ou quando está lá entre a vida e a morte, lá no UPA da vida, lá com a sonda dentro do seu estômago. Ou fica comigo pelo menos que meia hora. Meia hora é muito. Eu posso passar aí, te ver de longe assim e estou indo embora. Amém, igreja? Esse jovem aqui nos ensina uma coisa importante. Que ele entendeu. Quando ele cai em si, ele fala: eu vou voltar. Talvez, irmãos, essa é a sua realidade e outra. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Não reconheça. Não está dando certo, não. Recomeça novamente. Por isso que eu falei que quando o pai dele dá a herança, Deus permite ele reescrever tudo novamente uma história. Ele reescreveu ou não? Reescreveu porque ele voltou. O pai aceitou. Agora, como que nós reescrevemos uma história como esse homem escreveu? A primeira coisa, reconhecer que errou. Então ele reescreve toda a história a partir do momento que ele cai em si e fala: pequei contra o céu e contra ti, pai. Pode me tratar como qualquer trabalhador aí. O que o pai faz? O que o pai faz? Mata aí uma vaca, pega a melhor roupa, pega um anel, coloca o chinelo nesse pesão, porque está andando descalço o dia inteiro. Amém, igreja? Pai é pai. Pai é pai, nunca vai te deixar. Nunca vai falar com você. Eu posso falhar, mas o Senhor não falha. Pai é pai, não é padrasto. Olha só, o irmão falou: meu Deus, eu nunca tive nada disso. O que está acontecendo aqui? Seu irmão está vivo, vai para a cabeça, está voltando. Vamos pregar com ele, aleluia. Não, o pai fala: vamos pregar com ele, o irmão está vivo, criatura. Amém, igreja? Olha que pai que é esse. Ele fala para todos os servos dele: vamos alegrar, porque o filho está perdido. Ele está vivo aqui agora. Mas Deus é fiel, aleluia. Deus é fiel. Não é que a sua história vai acabar assim, não. Irmãos, não pense que você é a última situação, não. Deus está no controle e sempre vai estar.
Esse jovem volta. Glória a Deus. E ele chega lá. Imagina. Ó, servo, está aqui meu filho. Vai pegar dois gorros do pastor. Festa. Festa. Por que festa? Chegou o filho meu. Está vivo. Está salvo. Vamos nos alegrar com ele. Agora, qual que é a alegria do Senhor? Sabe quando você recebe alguém simplesmente fala, ah, mas isso aqui. Não. O que o pai faz quando recebe um filho? Todo mundo fica alegre. Amém. Esquece. Para a nossa vida, eu penso aquele jovem chegando na fazenda ali, com carro pirrado, pesando o chão pequeno, e o servo, não, você pode não te receber mais não, você gastou tudo. Não, mas ele ainda é meu pai. Amém, igreja? Não, ele é meu pai, ele vai me receber. O jovem foi com tanta convicção que o pai ia receber, que realmente ele chegou lá, o pai dele recebeu ele. Festona. Irmãos, pensa mesmo os servos pensando, puxa, vale a pena esse filho voltar, viu? Todo mundo aqui está comendo porque o filho voltou. Graças a Deus. Amém? Vamos lá. Na sequência quero estar fazendo oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, nós, meu Deus, queremos que o Senhor venha nos abençoar. Queremos reconhecer se porventura temos, meu Deus, entristecido ao Teu Espírito Santo. Se porventura temos, meu Deus, sendo ingratos. Se porventura temos, meu Deus, pecado contra Ti e não agradecer o que o Senhor tem feito para nós. Nós queremos que o Senhor, meu Pai, nos dê mais uma oportunidade. Nós queremos que o Senhor, meu Pai, mais nessa vez, nesse culto, venha nos dar mais uma chance de nos redimir, de reescrever a nossa história, como o filho pródigo reescreveu a dele. Talvez, meu Deus, nós temos ouvido palavras que têm nos desanimado, mas aquele filho, meu Deus, ele não hesitou em voltar para casa. Quando ele voltou, meu Deus, teve festa, porque é assim que o Senhor recebe aquele que volta, meu Deus, reconhecendo que errou. O Senhor, meu Deus, nos recebe com festa, com alegria. Ah, Espírito Santo. Ah, meu Deus, joga por terra essa tristeza, essa depressão, essa angústia, esse ressentimento, essa sensação de culpa, essa que não passa, que não cessa, que incomoda, que tortura. Joga por terra, meu Deus, essas dores, essa sensação de medo constante. Ah, Espírito Santo, nessa noite joga por terra, meu Pai, essa inquietação, essa ansiedade, aquilo que está incomodando, aquilo, meu Deus, que está tirando o sono. Oh, poderoso, joga por terra nessa noite essa ânsia, muitas vezes, meu Deus, de deixar tudo, largar tudo. Esse jovem voltou. Quando voltou, o pai o recebeu. Ah, meu Deus, fala com cada um nessa noite. Entre, meu Deus, com poder e